Hoje eu estou emotivo, então eu vou ter que precisar de força para terminar de pregar hoje. Ao contrário de Las Vegas, o que acontece no culto da virada não fica no culto da virada. No último culto da virada, a gente infelizmente não teve oportunidade de transmitir, nem de gravar, mas eu compartilhei algumas coisas aqui, em 5 minutinhos, e eu acho que aquilo que eu compartilhei foi importante para muitas pessoas que me procuraram depois. Então eu queria fazer hoje uma live action ampliada daquilo que a gente começou a compartilhar ali naquele culto, porque eu acho que pode ser importante para mais pessoas. Então eu queria ler exatamente o mesmo texto que eu li no dia 31. Para quem não estava aqui, para quem estava aqui também, tanto faz. Eu queria ler um texto que está em João capítulo 20, a partir do verso 24. João 20, 24 em diante. Diz assim: Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então outros discípulos vieram a Tomé e disseram: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vi o sinal dos pregos nas mãos dele, e ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: Ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado, não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: Você creu porque me viu? Bem-aventurados os que não me viram, mas creram. Meus queridos, Tomé é um discípulo associado a uma questão. Quando você pensa em Tomé, em São Tomé, não estou falando da praia que fica perto da base naval, mas quando você pensa num daqueles 12 apóstolos, Tomé, qual é a primeira expressão, a primeira lembrança que vem à sua mente? O que você pensa quando você pensa em Tomé? Incredulidade, em dúvida, em vacilação. Alguém que está duvidando. Eu sou igual a Tomé, só acredito vendo. Quantas vezes eu vi essa expressão? E essa noção que nós temos é muito baseada nesse texto. Tomé é um apóstolo de Cristo que foi atingido por uma crise de fé. O nome Tomé, que também era Dídimo é a versão grega do nome Tomé, quer dizer gêmeo. Isso quer dizer que muito provavelmente Tomé tinha um irmão gêmeo. Mas a Bíblia não fala desse irmão gêmeo de Tomé. Não fala desse outro cara igualzinho a Tomé. Mas isso traz uma reflexão para nós, que eu acho que todo mundo, de alguma forma, tem um irmão gêmeo, que ele não aparece de forma tão evidente, mas que ele mora dentro de nós. Hoje tem uma pessoa muito espiritual sentada aqui, ouvindo uma pregação, cantando, levantando a mão, entregando oferta, compadecida por aquilo que é o mover do Espírito Santo no ambiente de adoração. Tem alguém emocionado aqui, cantando louvores a Deus. Mas eu vou te dizer, eu não sei se você sabe, mas tem um irmão gêmeo seu, igualzinho a você, que de vez em quando aparece no trânsito falando cada coisa, mandando gente para cada lugar. Tem um irmão gêmeo seu que de vez em quando aparece por aí com a vontade de pagar propina para o negócio andar mais rápido. Tem um irmão gêmeo seu, não é essa pessoa que está aqui agora,
Não é esse adorador por excelência que está louvando aqui agora. O cara que faz a honra. Não é esse, não. Mas é idêntico a você. Eu jurava que era você. Mas esse cara tem uma dificuldade de perdoar. Duro. Tem uma pessoa igualzinha a você, que de vez em quando aparece pelas ruas de Salvador, e que ela volta e meia em crise de fé. Não é você, não. Você agora eu sei que crê em tudo que está sendo pregado aqui, né? Todos nós temos um irmão gêmeo que de vez em quando passeia pela cidade. É uma versão piorada da gente. É uma versão que deixa de crer em tudo que ouviu aqui. Tomé tinha ouvido promessas de Jesus. Tinha ouvido Jesus falar sobre um plano profético. Tomé tinha ouvido Jesus falar que padeceria e que ressuscitaria. Não se turbem os vossos corações, credes em Deus, crede também em mim. Ele ouviu Jesus dizer isso. Ele ouviu Jesus dizer: é necessário que o grão de trigo morra, para que depois gere vida. Ele ouviu Jesus dizer que voltaria. Mas agora estava o irmão gêmeo dele em ação, dizendo: eu não acredito. Se eu não tocar nessa ferida, eu não acredito. É importante a gente situar Tomé no tempo. Tomé não teve uma crise de ateísmo, porque naquela sociedade ninguém era ateu. Falar em ateísmo no primeiro século é anacronismo. Não existia ateísmo. O ateísmo é uma coisa da idade contemporânea, da modernidade. Ateísmo é uma crise nossa. Ateísmo é uma crise dos últimos séculos, não do primeiro. Naquela época ninguém duvidava de Deus. Ninguém duvidava que Deus existia. Então a crise de Tomé não é uma crise de ateísmo. É uma crise de cristianismo. Ele não estava duvidando que Deus existia, mas ele duvidava que aquele Jesus, o ferido, tinha vencido. Ele dizia: eu preciso tocar na ferida dele, porque agora eu também estou ferido. É mais do que isso, era como se ele duvidasse que Deus se importa com a dor dele. Será que ele me entende? Será que ele sabe como é a vida de alguém ferido? Será que ele sabe como é que se comporta alguém que foi ferido no mais profundo do seu âmago, das suas expectativas, da sua alma? Será que ele sabe o que é andar, o que é viver carregando feridas dentro de si? Será que ele sabe? Eu duvido que ele saiba. Se eu não tocar, se eu não enxergar ele vivo, mas ferido, eu não vou acreditar nessa mensagem que vocês estão me pregando. Porque eu sei o que é ser uma pessoa ferida. Eu sei o que é carregar uma ferida dentro de mim que ninguém mais entende. Porque vocês dizem que viram o que eu não vi. Porque vocês dizem que enxergaram o que eu não enxerguei. E dane-se se eu não estava aqui no culto de domingo passado. O que importa é que eu não vi. Então se eu não enxergar isso, realmente eu não vou acreditar. O que eu compartilhei no dia 31... e queria compartilhar um pouquinho com vocês hoje, é que no ano de 2002 foi um ano muito especial porque eu perdi peso. Eu agradeço de novo ao meu coach Celcinho Aquino, propaganda gratuita, tá vendo? Vale uma consulta grátis aí, não vale? Mais um. Mas foi um ano que eu consegui melhorar minha saúde em termos globais. Mas 2002 também foi o ano que eu perdi não apenas peso, foi o ano que eu perdi a minha fé. 2022. Eu falei que ano? 2002. Não, 2002 ganhou penta, pô. Quem é que perde a fé ganhando penta? Mas esse ano você vendo Messi ganhar, você é doido. Argentina ganhando a Copa do Mundo. Qualquer um perde a fé assim, gente. Exceto o pastor Diogo. Vai entender. As brincadeiras à parte, no ano de 2022 eu atravessei um calvário. Um belo dia eu estava aqui, já sentindo algumas coisas estranhas no meu coração, na minha mente. Eu estava pregando e eu falei uma expressão muito infeliz acerca de pessoas depressivas. Tanto que depois eu pedi para a gente editar o vídeo e tirar essa parte da pregação. No meio do vídeo, depois eu vi que no chat estava rolando alguma treta. E teve uma irmã que se incomodou muito. Ela não é nem daqui da nossa igreja, mas ela estava acompanhando pelo online.
E ela disse assim: esse pastor não sabe nada sobre pessoas depressivas. Está na cara que ele nunca teve depressão na vida para estar de forma tão insensível falando assim. E de fato eu fui muito infeliz na expressão que eu usei. Na verdade eu usei uma citação de uma pessoa, de um cineasta. Eu usei a frase dele no meio da pregação e a pessoa se atingiu. E naquele momento eu pensei: puxa, coitada, ela deve estar passando um processo depressivo. Por não entender minha fala, tirar do contexto, de não entender o que eu estava querendo dizer, ela deve estar num período muito difícil. Mas depois eu comecei a pensar, 5 minutos depois eu comecei a pensar: puxa, se eu não tive sensibilidade o suficiente para entender que existem pessoas passando processos angustiados e que estão assistindo a mensagem nesse momento, é porque talvez eu esteja me deprimindo. Talvez eu esteja entrando num processo de depressão. E as semanas seguintes foram um verdadeiro calvário na minha vida. Foi o período onde eu vivi a minha via crucis. Foi o período onde eu comecei a desenvolver um processo de prostração absoluta. Onde inicialmente eu já procurei os pastores, procurei o pastor Diogo, a gente sentou, conversou e disse: olha, não conta comigo. Eu não tenho condição de pastorear. Eu não tenho condição de trabalhar, não tenho condição de fazer absolutamente nada. Eu passei um tempo trabalhando em cima de uma cama, com um notebook. Eu vou dizer para vocês, em nenhum momento eu duvidei que Deus existia. Eu sabia que Ele existia. Sabe qual foi a minha grande dúvida? Sobre se Deus de fato se importava comigo, se Ele me amava, se ainda fazia algum sentido a minha vida para Ele. Eu vou dizer quem eu sou. Eu sou uma pessoa de uma vida muito correta. Eu tive a honra de nascer num lar evangélico. Fui filho de pastor. Em todos os anos da minha vida eu nunca fui disciplinado. Eu nunca fui para o banco na igreja. O que é um grande feito. Um mérito e tanto. Sou quase um fariseu. Eu tive 2 namoradas na vida. Casei com 24 anos, seguindo o ritual cristão. Uma vida muito corretinha. E eu nunca tive dúvida do porquê eu nasci. Eu nunca tive dúvida do que para que Deus tinha me feito. O que eu ia fazer da minha vida, nunca tive dúvida disso. Eu sempre gostei do que eu fazia. Eu nunca entrei numa boate na vida. Nunca. Eu entrei uma vez para buscar Silas lá dentro. Mas eu não queria falar isso hoje, mas tudo bem. Desculpa, eu fui desmentido aqui. Foi a única vez. Eu não sabia nem como era do lado de dentro. Então, eu nunca fui num show. Só os shows que Wesley dava nos Bavis. Que Beijoca eu não tive oportunidade, mas meu pai contava também que eram shows. Então, minha vida sempre foi muito direcionada para aquilo que Deus queria de mim. Mas chegou um momento que eu já não sabia quem eu era e para que eu tinha sido feito. E eu comecei a desejar outra vida. Uma vida que nunca foi minha. Eu comecei a duvidar de tudo, se Deus ainda se importava. E se Deus não se importa, quem sou eu para me importar? E eu vou dizer para vocês que eu aprendi algumas coisas nesse período. Uma coisa que eu preciso dizer para vocês: eu ainda estou em tratamento. Claro, eu estou bem longe da crise. Eu dou até risada, eu faço piada sem graça. Mas a vida de uma pessoa que teve depressão, ela é uma vida em alerta constante. Eu quero compartilhar para vocês algumas coisas que fizeram toda a diferença no meu processo. Acho que a primeira coisa que eu pude encontrar foi o que Tomé encontrou. Tomé encontrou pessoas que olharam para ele e disseram assim: é verdade, eu vi o Senhor e você também pode ver. Uma pessoa depressiva, ela tem muita vontade de se isolar. Ela tem um ímpeto que é quase que automático de não ver ninguém, de não querer encontrar ninguém, de não querer sair da cama, de não querer tomar um banho, escovar um dente,
se tornam tarefas tão tormentosas como correr uma maratona. Tem gente que gosta de correr maratona. Temos aqui, acho que ele não está aqui hoje, mas o irmão Diego estava me chamando para fazer uma correr minha maratona. Vá, bora, rapaz. Eu, pelo amor de Deus. Ele disse que foi para Boston, correr a maratona em Boston. Acho que ele foi andando, correndo aqui até lá. Você está de brincadeira com a minha cara? Não faça isso comigo, não. Não, mas correr vicia. Nunca vi ninguém traficando corrida por aí. Bora ali, velho, dá uma corridinha. Não conta pra sua mãe, não. Vai ter que ser rápido, se a polícia... Eu nunca vi isso. Se correr viciasse, tinha gente traficando. Não tem. Então não vicia, gente. Não vem com essa brincadeira. Mas eram tarefas difíceis. Tomé teve gente que ajudou ele. Tomé teve gente que estendeu a mão. Tomé teve gente que disse: fica aqui comigo que você vai ver ele. Tomé não encontrou Jesus isolado. Tomé encontrou Jesus quando estava congregado com seus irmãos. Primeira coisa, e é uma coisa que eu descobri de muito impacto, é que a gente não pode se isolar. Provérbios diz que aquele que se isola se insurge contra a verdadeira sabedoria. Graças a Deus, porque eu tive pessoas que me estenderam a mão. Tive pessoas que me ligaram. No meio do período mais angustiante, teve uma pessoa que ligou lá para o meu escritório. E aí a secretária, eu não estava indo para o escritório, estava fazendo tudo de home office. E aí a secretária disse assim: Saulo, teve uma pessoa que te ligou lá do Rio de Janeiro, e ele disse que só pode falar com você. Ele deixou o número, pediu o seu número, mas a gente não deu. Aí eu, meu Deus, quem é agora? Eu não quero falar. Quase eu pergunto, ele sabe que eu não quero falar com ninguém? Mas ele disse, só pode falar com você. Aí eu fui, peguei o número, salvei e mandei um WhatsApp. E quando eu mandei o WhatsApp para ele, eu falei assim: olá, boa tarde, meu nome é Saulo Daniel, sou advogado, você ligou para o meu escritório, pediu para falar comigo, o que eu posso te ajudar? E aí a pessoa respondeu assim: boa tarde, doutor Saulo, você não me conhece. Na verdade eu também não te conheço, eu não sou cliente. Eu apenas assisti suas pregações no YouTube e minha vida foi transformada por causa delas. Eu estou apenas querendo fazer um contato com Deus, porque Deus mandou eu te dizer que você é muito importante para muitas pessoas. Nenhum outro. De vez em quando a gente tem, ao longo de uma vida, algumas epifanias. Tem pessoas que dão testemunho verdadeiro de que viram o Senhor Jesus, de que tiveram experiências grandiosas, poderosas, de que Ele apareceu materializado, encarnado, sonharam com Ele. Particularmente eu nunca tive uma experiência dessa, mas eu não posso dizer que eu não vi Jesus, porque eu vejo Ele todos os dias quando olho para os meus irmãos que são o corpo de Cristo. Ele aparece para mim, materializado em seu corpo. E é fundamental para aquele que está em crise de fé. E se você está com alguma crise de fé, a cura dela virá necessariamente em Jesus encarnado na figura dos seus irmãos, em família, congregado com os seus. É assim que Ele atua. Foi no meio daqueles discípulos que Tomé teve a experiência de rever a Jesus. A segunda coisa é que Tomé não foi condenado pelo seu líder. Tomé foi acolhido por ele. Jesus aparece e diz: Tomé, é disso que você precisa. Toque aqui. O que Jesus diz depois não é uma condenação a Tomé, é um conselho a Tomé. Tomé é bem-aventurado que não viu e creu. Ele não está condenando Tomé. Jesus não apareceu para expulsar um demônio de Tomé. Jesus não disse que crise de fé é opressão, é demônio. Jesus não disse isso. Jesus mostrou um corpo ferido e diz assim: Tomé, eu entendo sua dor. Eu entendo o que você está sentindo. Eu também sou uma pessoa ferida. Toque aqui.
É muito importante para os nossos dias nós entendermos que depressão não é opressão. E que pessoas com crises, angústias dentro da alma, dentro do coração, precisam ser bem assistidas. Sinceramente, eu louvo ao Senhor, porque eu encontrei líderes, co-líderes, co-pastores, aqui que vendo um pastor dizendo: eu não consigo mais pastorear, eu não aguento mais viver. Na verdade, o que eu queria hoje era morrer. Eu oro todos os dias, eu durmo orando e acordo pedindo para que Deus me mate, que esse seja o último dia da minha vida. É isso que eu estou sentindo nesse momento. A minha alma está angustiada até a morte. E eles não dizerem que eu estou com demônio, eles oferecerem um abraço e dizerem: meu querido, você continua sendo pastor, você continua sendo nosso companheiro. O que você está passando, muitas pessoas já passaram. Você não é o primeiro a pedir a morte. Elias pediu a morte. Jesus disse que a alma dele estava angustiada até a morte. Você não é o primeiro a sentir vontade de desistir. Jeremias pediu para desistir. Moisés que pediu para desistir. Disse para Deus: eu não aguento mais. Você não é o primeiro a dizer: basta. Calma, mas nós estamos aqui porque Deus vai te tratar e vai te recuperar. Meus queridos, ultimamente tem crescido uma onda na internet. De novo, como 2023 a gente está passando por isso, de pastores se levantando para dizer: interrompa remédio, psicólogo não serve para nada, isso é bobagem. Não acredite nisso em nome de Jesus. Essa mensagem é maligna, é satânica. Por muitas vezes Deus usou remédios na Bíblia. Ezequias foi curado com uma pasta de figos que Deus mandou passar na ferida dele. Eram conhecidos como os poderes medicinais do bálsamo de Gileade, que Jeremias usa como analogia, como metáfora. O bom samaritano, Jesus conta, até na parábola de Jesus tem uma pessoa usando remédio. Ele aplicou azeite, aplicou vinho nas feridas. Aí as pessoas dizem: não, você não precisa procurar um médico, você não precisa de terapeuta, você não precisa de nada disso, você precisa do poder do Espírito. Então por que não pede o poder do Espírito para dirigir míope? Porque tu usa óculos, você não tem fé? Meu testemunho é: eu estou tomando medicação, sim. Porque depressão é uma doença. E porque meu corpo ficou cheio de alterações químicas que precisam ser repostas com auxílio de uma medicação. E sim, eu estou fazendo terapia. E sim, eu precisei desse apoio para Jesus me lembrar da minha fragilidade, como meu corpo é finito, como meu corpo é limitado. De que eu não sou um super-herói porque eu sou pastor, e eu não sou super pastor. E porque eu não estou imune às crises, às dificuldades, aos desejos errados que todo homem sente. Não, eu não estou imune a isso. Eu também estou sujeito a isso. E que toda a minha vida dedicada ao Evangelho não me torna credor de Deus e não me traz méritos. E Ele deixa que eu me fira, como Ele permitiu que Paulo se ferisse com um espinho na sua carne, que até hoje a gente especula sobre o que seria, mas é um símbolo da sua limitação, para que eu me lembre que a excelência do poder está nele, e que eu só vou ficar forte quando eu reconhecer que de fato eu sou fraco, e que a graça dele é que me basta, e não todos os meus anos de evangelho, e não os méritos que eu adquiri como fariseu, e como aquele que se arroga o direito de ser mais importante, porque nunca foi disciplinado. Jesus pega tudo isso e reputa como esterco, e me diz que só a graça dele é o que me basta. E a gente precisa ser lembrado disso de vez em quando, porque a minha depressão chegou no meu melhor momento profissional da minha vida. No momento em que ministerialmente eu tinha convite para Portugal, para Nova York, para vários estados do Brasil, e que Deus do nada mandou eu pisar no freio e fazer contato com todo mundo e disse: cancela. Em nome de Jesus, cancela. Para Ele me lembrar que a graça dele me basta. Em terceiro lugar, o que foi importante para Tomé foi ter contato com um Deus ferido, com um Deus machucado. Ontem
completou 3 anos que eu perdi meu pai. Não perdi, né? Ele só não está mais comigo, mas eu não perdi. Ele foi ganhado. Ele está com Cristo. Mas há 3 anos. E nessa data sempre eu acordo mais emotivo. É uma data de saudades. Mas o sepultamento de meu pai, que faz 3 anos hoje, eu gosto de lembrar dos abraços que eu recebi naquele dia, das pessoas que estiveram lá. Tinha um amigo que estava lá, e ele tinha perdido o pai pouco tempo antes. E quando ele veio, eu senti que não estava chegando só ele, estava chegando ele e a bagagem de ter perdido um pai. E aí ele me abraçou, ele disse: os primeiros dias são punk, mas depois melhora. Aquele abraço teve um conforto diferente. Por quê? Porque ele sabia o que ele estava falando. Porque eu fui abraçado por alguém que entendia a minha dor. Eu fui abraçado por alguém que sabe o que eu estava passando. 15 dias atrás eu atendi uma cliente me procurando para fazer um inventário do pai. E ela disse: eu não sei quando essa dor vai passar. Sabe o que eu disse para ela? Os primeiros dias são punk, mas depois melhora. E ela disse assim: você já perdeu seu pai, né? Eu disse: já. É muito diferente quando a gente é consolado por alguém que passou por coisa parecida. Tomé precisava de um Deus que entendesse sua dor. Estava Jesus tocando assim: eu sei o que é ser ferido, Tomé. Eu sei o que é ter a alma angustiada até a morte. Eu sei o que é passar por isso. Os primeiros dias são punk, depois melhora. Depois melhora. Eu quero dizer que nós temos à disposição, a quem você pode recorrer a qualquer momento, a um Deus que também já se feriu, um Deus que entende sua dor, um Deus que não acha que é mimimi, um Deus que sabe o quanto está doendo. Há um Jesus que pensou em desistir. Há um Jesus que orou para o Pai e disse: por que você me desamparou? Há um Jesus que disse assim: se for possível, passa de mim esse cálice. Nós temos um Deus ferido, mas que venceu em meias feridas, que também está aqui para te pegar pela mão e te fazer maior que o seu problema. O benefício de ter um Deus ferido é curioso, porque eu lembro as primeiras noites que eu passei com meu filho, com Rafinha. E a cólica da criança é um negócio angustiante, porque é meio difícil. E muitas vezes o motivo da cólica é porque ele não consegue soltar pum. Se uma criança tentando soltar pum sem conseguir, meu irmão, é assustador. O bicho fica roxo. E você: meu Deus, eu queria virar um pum agora para liberar meu filho. Eu não consigo. Se eu pudesse, eu virava gases. Você quer tirar dele e colocar em você? É um negócio assustador. Você vai, peide que eu cheiro, vai, pronto. Você fica desesperado, porque é uma besteira, tá? Falando assim, é um pum. Mas para um bicho de 50 centímetros, aquilo ali é a coisa mais importante da vida dele. E aí você passa a madrugada fazendo massagem, e passa isso aqui, e dá o colides, e dá os remedinhos, e não tem jeito, o bicho fica chorando até 3, 4 da manhã. Mas como pai, era meu dever, e mais, era meu prazer estar ali com ele. Deus é poderoso para entrar no seu intestino, eliminar todos os gases possíveis. Ele pode fazer isso, mas nem sempre Ele faz. Às vezes a gente tem aquelas madrugadas de choro,
Aquelas madrugadas aí que a gente fica roxo tentando arrancar a dor do nosso coração e ela não sai. Eu já passei por isso. Mas a promessa dele não é que você nunca vai ter esses gases, não é que você nunca vai passar por isso. A promessa dele é que como filho você nunca vai passar uma noite sozinho. O seu pai vai estar ali, segurando sua mão, fazendo massagem na sua barriga e dizer: essa dor está difícil, né? Mas eu estou aqui com você, filho. Isso é a ideia que a gente vê no seguinte: Tomé comenta com os colegas e diz assim: olha, sabe qual é que eu quero que aconteça? Eu preciso tocar na ferida dele. Está só Tomé e os discípulos, estão só eles ali. Eu preciso tocar na ferida dele, porque se eu não tocar, se eu não enxergar as mãos feridas, se eu não puder tocar no seu lado, eu não vou acreditar. Eu preciso ver a minha experiência, não basta ver pela sua, eu preciso ver a minha. Uma semana depois, Jesus aparece numa conversa onde Jesus não estava, falando de um assunto que não foi falado com ele. Jesus aparece assim: Tomé, vem cá, toque aqui. A pergunta é: como é que você sabe, Jesus? O que eu comentei com outras pessoas. Era como se Jesus respondesse: você não viu, mas eu estava. Você não viu. E é curioso como as nossas crises de fé nos cegam. Nos cegam para aquilo que Jesus está fazendo e abrem os nossos olhos para o que Ele não está fazendo. Quando João Batista estava na cadeia, ele manda 2 discípulos perguntarem a Jesus: é você mesmo aquele que esperávamos, ou a gente deve esperar outro? Aí Jesus falou assim: vão e contem para João que os cegos veem, os surdos ouvem, os aleijados andam, aos pobres são anunciadas as virtudes do reino. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Meu queridão, João, você está muito focado no que eu não estou fazendo, mas comece a prestar atenção naquilo que eu estou fazendo. Você está triste porque eu não estou fazendo algo, eu não tirei você da cadeia. Mas comece a dar foco naquilo que eu estou fazendo. A crise de fé tira o nosso olho daquilo que Jesus está fazendo. Tomé não viu, mas Jesus estava lá. Você não viu, mas Jesus esteve perto de você. Jesus está perto de você. Jesus se importa com sua dor. Jesus sabe como tem sido difícil. O nosso Deus é um Deus ferido, querido. É um Deus que traz em suas mãos as marcas do amor dele pela minha e pela sua vida. Uma outra coisa que para mim era um tormento é que quando a gente está numa crise de fé como essa, quando a nossa alma se enferma a tal ponto, e é bom a gente desmistificar essa ideia de que depressão é uma doença só da alma, só do corpo, a gente é uma coisa só. Coisas da sua alma interferem diretamente no seu corpo, coisas do seu corpo interferem diretamente na sua alma, no seu espírito, óbvio, o tempo todo. Eu não sei quantos sabem a origem da palavra enfesado. Quando alguém está enfesado é porque ele está com a alma, mas isso é porque o intestino dele está cheio não é de fé. São muitas fezes juntas. As fezes, sabe? A carga do seu intestino interfere na sua alma. A sua alma interfere no seu corpo. Então a gente é uma coisa só. Não dá para viver essa mentalidade platônica, do platonismo, de ficar separando uma coisa da outra. A gente é uma coisa só. Quando a gente está nessa situação, no meu caso, a minha mente funcionava como uma calculadora. Eu começava a fazer contas o tempo todo, contas, fazer cálculos. E o resultado de todos os cálculos, de todas as contas que eu fazia, era somente morte. Eu ficava raciocinando em função de todos os problemas que eu estava enfrentando, todos eles. E na minha cabeça, tudo solucionava se eu morresse.
Ah, mas tem aquele cliente ali que eu fiz isso e não sei o que. Bem, se eu morrer, isso acaba. Ah, mas tem aquela situação. Ah, tem isso. Tem problemas conjugais, tem problemas pessoais. Ah, tem essa vontade de fazer aquilo. Tem, meu Deus, meu coração está assim. Bem, se eu morrer, isso acaba. No fundo você acha que vai decepcionar todo mundo. Mas se você morrer, pelo menos você não vê a cara de decepção. Minha mente funcionava assim. E a cada dia esse desejo de morrer ia crescendo. E é bom você entender. Um potencial suicida, ele não deseja acabar com a vida dele. Ele deseja acabar com a dor. A dor é tão grande que ele vai dizer, eu preciso acabar com essa dor. Eu preciso acabar com essa angústia que está me corroendo. Que é terrível. Quando a gente está envolvido num ambiente religioso, isso se potencializa pelo ingrediente culpa. Porque você está com aquela dor e fica se culpando por estar tendo aquela dor, mesmo sendo crente. Como se crente fosse imune a dores. Mas a gente vai se punindo. Essa herança religiosa. Sinceramente, o que me fez pular daí é que nesse mesmo período eu senti uma vontade muito grande de começar a usar uma cruz. Não sei porquê, eu pedi para minha esposa, comprar uma cruz para mim, deu vontade de usar. Uma cruz de madeira, na verdade na teologia, os nossos irmãos, os nossos antepassados usavam cruz de madeira como símbolo de humildade. E como eu estava me sentindo a pior criatura do mundo, eu falei, eu preciso usar uma cruz dessa. Me lembrar de quem eu sou. Cada um deve levar a sua cruz. Mas um dia eu olhei para ela e o Espírito Santo gritou, depois de meses de silêncio. Ele gritou em meu ouvido e disse, meu filho, a única morte capaz de resolver o problema de alguém já aconteceu 2000 anos atrás. A sua não. Vem para a vida. Tem alguém que quer você vivo. Tem muita gente que quer você vivo. A morte que realmente resolve problemas, essa você não precisa mais morrer, porque alguém já morreu no seu lugar. Alguém morreu. Alguém morreu no meu lugar. E aí ele me trouxe para a vida. A última coisa que eu queria compartilhar é que foi o grande ensinamento que eu tive nesse período. Está muito ligado à última coisa que Jesus fala. Tomé, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Era como se ele dissesse, Tomé, eu chamei você para ser uma testemunha minha. Mas um testemunho diferente das outras. Testemunha em juízo fala o que viu. Um processo judicial, se a testemunha diz assim, como foi o caso? Eu vou dizer, eu não vi. Aí o juiz disse, está dispensado. Se você não viu, você não pode ser testemunha. Mas você vai ser um tipo de testemunho diferente, porque você vai testemunhar a partir da fé. Bem-aventurado aquele que não viu e creu, Tomé. Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Você vai ser uma pessoa que caminha não pela sua vista, mas pela sua fé. Você não vai caminhar com base naquilo que você vê, mas com base naquilo que você crê. Eu vou instalar em você o testemunho vivo de alguém que é a evidência de que Jesus está vivo, de que o Pai continua amando o mundo. Tomé, você tem que se lembrar de quem você é, Tomé. Você tem que se lembrar daquilo que eu te chamei para ser. Eu disse para vocês que eu sempre soube o que Deus me chamou para ser. Mas eu estava esquecido. Eu estava esquecido. No meio de uma confusão de pensamentos, um dia meu telefone tocou. E tem uma coisa que eu gosto, assim, eu gosto muito. Eu gosto de pregar. Eu gosto de dar aulas. Eu gosto da entrevista, é uma coisa que eu gosto. E tem uma rádio aqui de Salvador que volta e me chama para dar entrevista, falar sobre temas jurídicos. E no dia que eu estava mais angustiado, assim, meu telefone tocou, a apresentadora dizendo, olha, Saulo, o convidado de hoje não vai poder vir. Eu só tenho você com quem contar nesse momento de emergência. Bora? O dedo coçou para dizer, não vai dar. Mas na hora, eu comecei a me lembrar de quem eu era. Poxa, eu sou um cara que gosta de fazer isso.
Eu sou a pessoa que tem prazer nisso. Eu sempre fui. E sem vontade nenhuma, eu disse para ela: bora. Querendo ficar o dia inteiro na cama de novo, eu disse para ela: tá, bora. E ela disse assim: pode ser online ou presencial. Eu disse: presencial. Tô ferrado e meio. Bora. Eu fui. E estando lá, a transmissão por YouTube e tal, eu tive que me arrumar. Nem lembrava mais como colocava um paletó. Eu fui. E aí, no meio da entrevista, o Espírito Santo foi me visitando e eu me lembrei: essa pessoa que eu sou. Essa pessoa que eu sou. Eu comecei a andar em direção àquilo que eu sabia que Jesus tinha me feito para ser. Eu comecei a caminhar. Naquela mesma semana, eu recebi um convite para fazer um casamento. Minha vontade era dizer: nem pensar. Mas eu disse: se eu estiver vivo, conte comigo. Eu comecei a andar em direção àquilo que Deus planejou para mim. Uma das coisas mais legais é a forma como Jesus interpretava as profecias. Porque para a gente, profecia parece muito com fatalismo. Se está profetizado, vai acontecer. Quer você queira, quer você não queira, não sei. Jesus não interpretava a profecia como fatalismo. Se você olhar em Lucas 22, 37, é uma expressão que acontece o tempo todo. O tempo inteiro acontece uma expressãozinha sobre Jesus e as profecias. Em Lucas 22, 37, se puder projetar aí, eu acho que é isso. Estou sem... Tenho o péssimo hábito de não fazer esboço nenhum. Pronto, aqui. Ele diz assim: ó, pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Várias passagens assim. E Jesus fez isso para que se cumprisse a profecia. Jesus não interpretava a profecia como fatalismo. Não importa o que eu vou fazer, ela vai se cumprir. Jesus interpretava profecias como direcionamentos para a vida dele. Coisas que ele precisava fazer para atingir o que Deus planejou e propositou para a vida dele. Ele disse: se está escrito isso sobre mim, é para lá que eu vou caminhar. Então ele caminhava em direção ao cumprimento da profecia. Ele caminhava, ele andava, ele se comportava, ele agia, ele sentia de um jeito a cumprir tudo aquilo que Deus desenhou sobre a vida dele. Isso é profecia para Jesus. Eu vou andar para lá. Por quê? Porque Deus disse que é para lá que eu vou andar. Porque o meu Pai desenhou isso acerca de mim. Então é para lá que eu vou andar, com vontade ou sem vontade. Eu vou seguir o plano do meu Pai, porque é melhor que o meu. Ele sabe o que eu não sei, Ele pode o que eu não posso. O que eu quero dizer para você é que um passo fundamental para que a gente vença as crises de fé que acometem o meu e o seu coração, para que a gente saia desses poços que parecem não ter fundo, para que a gente se levante desses buracos intermináveis, para que a gente se recomponha depois de um castelo ter desabado. É a gente se lembrar aquilo que Deus desenhou para minha e para a sua vida, e começar a andar em direção para lá, com vontade ou sem vontade, vendo ou sem ver. Se agarrar na ideia, na promessa, na satisfação, na plenitude de que Deus sabe o que você não sabe e que Ele pode o que você não pode. Se Ele desenhou um Saulo desse jeito, é para esse Saulo que eu vou caminhar, e no caminho Ele vai me dar a bênção. Quando Jesus falava com 10 leprosos, Ele olha para os leprosos e diz assim: faz o seguinte, vão lá e se apresentem ao sacerdote. Só podia se apresentar ao sacerdote quem já era curado. Só podia se apresentar ao sacerdote quem era curado, para que o sacerdote constatasse a cura dele e dissesse: você pode vir novamente à comunidade. Mas Jesus fala isso para 10 doentes. Os 10 obedeceram. No meio do caminho, eles foram curados. Eles caminharam em direção às pessoas que Jesus desenhou para eles. Só um voltou, porque na verdade só um entendeu a orientação de Jesus. Jesus disse o quê?
se apresentem ao sacerdote. Só um entendeu: se esse camarada disse isso acerca da minha vida e com essa palavra ele me curou, ele é o verdadeiro sacerdote. É para ele que eu tenho que me apresentar. Deus conhece cada um de nós e desenhou coisas maravilhosas ao meu e ao seu respeito. Ele quer, como um pai que passa a noite com um filho com cólica, dizer: você pode contar com a minha mão. Eu estou aqui para te levantar e te fazer maior do que o seu problema, para que amanhã as suas feridas tenham poder para curar outros doentes, para que amanhã alguém com crise de fé, alguém que duvide do amor de Deus, alguém que esteja vacilante, alguém que esteja com ânsias de morte, possa chegar em você e, assim como Tomé fez com Jesus, tocar nas suas feridas, e pelas suas feridas elas ganhem o ânimo, o poder, a convalescência para levantar e para serem transformadas, para experimentarem uma ressurreição. Hoje eu estou aqui oferecendo para vocês as minhas feridas, as feridas de um pastor humano. Às vezes a gente pensa que a nossa tarefa é a tarefa de seres humanos precisando se tornar divinos, mas não. A nossa tarefa é o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, como diz Filipenses capítulo 2. É a consciência de que somos seres divinos, criados na eternidade, com o esforço de nos tornarmos humanos. É isso, para isso que Ele chama a gente. Hoje eu estou aqui como humano, ferido, mas curado, depressivo, mas reanimado, quase morto, mas plenamente ressuscitado, pecador, mas perdoado, e de volta ao convívio com vocês. Que essas feridas que eu gentilmente ofereço sirvam para trazer cura aos seus corações. Fique de pé. Eu queria chamar para a gente fazer uma oração especial. De repente, se você quiser vir aqui à frente, isso não vou fazer apelo nenhum, é só se você quiser, para a gente orar. Você que está com crise de fé, em primeiro. Você que tem duvidado do amor de Deus para com a sua vida. Você que já não sabe mais se Ele existe ou se Ele te ama, se Ele se importa com você. Se você quiser, vem aqui à frente. Você que está lutando contra problemas na sua alma, crise de ansiedade, depressões. Você que tem chorado, você que tem sentido desejos de morte, você que o seu coração tem palpitado numa sintonia, numa frequência que tem te levado a pensar em morrer todos os dias, e que tem pensado que porventura a morte pode ser uma solução para um problema que você já não sabe como resolver. Eu queria chamar você aqui na frente. Preciso de ti. E eu queria chamar também a pessoas que já passaram por isso e que venceram e que estão de pé, para que você venha aqui e abrace alguém nessa condição, para que você ore com ela, para que as suas feridas tenham o poder de transmitir cura para alguém hoje, para você testemunhar e oferecer o seu coração, oferecer as suas chagas e dizer: pode tocar aqui, o Pai tem poder de ressurreição. Como eu estou oferecendo o meu coração, o meu testemunho, para dizer para você que isso não é o fim. E onde a morte tenta colocar um fim, o nosso Deus coloca uma vírgula e reescreve a sua história. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Ele se importa com a sua dor, Ele se importa com a sua ferida, Ele entende sua mágoa, Ele entende sua angústia. Ele não subvaloriza seus sentimentos. Sempre existe um amanhã, existe um depois. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Não posso esquecer. Não esqueça. Bendiga a minha alma, o Senhor, e tudo que há em
bendiga o seu santo nome e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Que o Senhor traga à sua memória agora os seus feitos, todas as vezes em que a sua alma esteve angustiada e foi Ele quem afagou, todas as vezes que você pensou em desistir e Ele levantou você pela sua mão e pelo seu braço forte e diz: ah, meu querido, não acabou, mais um round, vamos lutar. O gongo ainda não soa, a luta continua. Ah, Ele quer te levantar para te fazer maior que o seu problema, maior do que sua dor. Afasta as minhas. Ele tem esse poder. Você não está sozinho, Ele está ouvindo tudo que você está falando. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Que as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Para você que a morte está batendo no coração, você que já racionalizou sobre esse tema, já pensou, já mediu consequências, já fez seguro de vida, você que já está pesquisando na internet formas menos dolorosas de fazer isso, não vale a pena. Não vale a pena. Você que tem uma noite inteira chorando, há um sol prestes a nascer. Aleluia. Há uma manhã onde as misericórdias se fazem novas todas as manhãs. É lá que Ele está te esperando. E há um Pai do seu lado, segurando a sua mão. Ele pode sim entrar no seu intestino, eliminar essa dor, eliminar essa cólica, eliminar isso. Ele pode sim, mas por vezes Ele não faz. Às vezes a gente não consegue explicar o porquê, mas mesmo que Ele não faça, Ele não sai do seu leito, Ele não solta a sua mão, ainda que você não veja. Uma criança não tem condição de perceber que aquele é o pai dele. Às vezes ela não sabe isso, e eu muitas vezes não sabia. Eu saía desesperado de casa, às vezes para correr, para esquecer do meu problema. Eu ficava gritando no meio da rua: Deus, me mate, me mate. Ah, Ele respondia para mim: eu já me agradei da morte apenas de um filho. Aleluia. Mas você não. Vem para a vida. Há um Deus te chamando para a vida. Há um Deus te chamando para a reconciliação. Há um Deus te chamando para uma nova expectativa. Há um Deus te colocando em pé. Levanta. Vamos junto. Vamos reconstruir isso junto. Vamos reconstruir esse casamento junto. Vamos reconstruir essa carreira junto. Vamos reconstruir a sua relação com seu filho junto. Bora. Bora. Você não foi longe demais, querido. Você não foi longe demais. Não há abismo que Ele não possa te capturar. Não há distância que Ele não possa te resgatar. Não há envelhecimento que Ele não faça rejuvenescer. Não há morte que Ele não possa ressuscitar. Se você está como um vale de ossos secos, sequíssimos, morto há muito tempo, já sem expressão de vida, já sem lembrança do que é ouvir a voz dele, já sem movimento, já com completa paralisia no seu corpo, na sua alma, no seu coração, na sua mente, nos seus relacionamentos, o
Espírito Santo, através dos ventos que vêm dos 4 cantos, nessa manhã pode soprar em você e te trazer a vida, e que daquele que estava morto, Ele pode levantar um exército vigoroso para ser usado poderosamente nas mãos dEle. Não é o fim, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Pai, a Deus, te louvamos porque o Senhor é um Pai de segundas chances. Hoje o mundo está tão cruel que às vezes a gente só tem uma chance para errar, e depois que erra ninguém é capaz mais de se recompor. A nossa vida acaba. O mundo quer dizer isso para nós, mas contigo não. As suas misericórdias se renovam e vão se renovando. Então Deus não é Deus de segunda chance, mas de segundas chances, e terceiras e quartas. E hoje estamos aqui dizendo: oi Deus, sou eu de novo. E de novo a tua mão está estendida para nós. Que nessa manhã seja uma manhã de derramamento de graça, de conscientização, de entendimento. Que aquelas pessoas que precisam procurem apoio profissional. Mas se porventura o Senhor quer curar alguém nessa manhã de uma forma contundente, mais uma vez, o Senhor não precisa mostrar nada a ninguém, mas se o Senhor quiser mostrar, derrama cura agora em nome de Jesus. Derrama do poder do teu Espírito Santo e empodera essas pessoas para que vençam essas lutas, essas dificuldades, essas crises almáticas. Em nome de Jesus o Senhor pode fazer isso. Mas sobretudo, que não passem por nada disso em vão. Que essas feridas tenham poder para curar, e que todo esse sofrimento seja convertido em testemunho, para que muitas outras vidas sejam impactadas, sejam transformadas, sejam curadas através do testemunho de alguém que foi curado por ti. Em nome de Jesus, reverte todo sentimento de morte, revoga toda sentença, Senhor. Reforma esse sentimento. Traz, Senhor, restauração para os corações, para as famílias. Coloca, Senhor, rede de apoio. Senhor, que essas pessoas sejam abençoadas com um grupo de amigos, com pastores que saibam apacentar. Que o Senhor nos prepare como pastores, como líderes, para entender dores que não entendíamos, para acolher pessoas em gabinete que antigamente a gente não fazia ideia do que elas estavam falando, e hoje eu sei, eu faço ideia, Senhor. E obrigado por ter passado por tudo isso. Obrigado por ter a honra de ter sofrido a dor que meus irmãos sofrem, e agora poder dizer:
que há escapatória para isso. E que o Senhor lembre a nossa alma de todos os benefícios que o Senhor tem feito, nos abençoando, nos empoderando e nos fazendo lembrar que somos dependentes de Ti. Estende a Tua mão, Senhor. Abrevia esse sofrimento, abrevia esse vale. Lembra, Senhor, cada um do desenho que foi feito na Tua eternidade acerca de cada um de nós. Me lembre do Saulo que Você desenhou para mim, para que eu possa caminhar em direção a Ele. Lembra, Senhor, cada um do desenho feito na Tua eternidade, da Tua obra pronta. O Senhor não faz rascunho, o Senhor faz obra pronta. O Senhor é perfeito. Mostra a eles essa obra perfeita que o Senhor desenhou e empodera eles para que caminhem em direção àquilo que o Senhor desenhou para cada um deles. A palavra final é Tua, a sentença é Tua. O Senhor é o nosso juiz. Nós entregamos a nossa causa em Tuas mãos. E no Teu nome nós dizemos que o amor infinito e incondicional, parceiro, companheiro do nosso Pai, que a graça resgatadora, salvadora, desmedida do Cristo, o Filho, e que a comunhão preciosa, terapêutica, curativa do Espírito Santo de Deus repousem sobre todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus, desde agora e até o céu. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, traga cura plena à sua vida e uma excelente semana, em nome do Senhor Jesus. Junto aos Seus pés, pois prazer maior